Agora vamos pro assunto, que é o Estreito de Hormuz, né? Primeira coisa que eu ia te perguntar, professor, porque assim, eu não consegui ter clareza de quem realmente domina, e me perdoa se eu estiver passando do seu horário, professor. A gente pode falar um pouquinho de Hormuz aqui, tá tranquilo? Sim, tranquilo. Então, tá, me perdoa, porque eu fico empolgado aqui, eu vou embora. Então, assim, professor, o Estreito de Hormuz nunca ficou para mim claro quem domina aquela região. Quem é realmente, como aquilo acontece. Se é realmente o Irã que toma conta daquilo, se ele tem poder sobre aquele trajeto, porque lá a gente tem 20, acho que mais já, né, de 20% de óleo e gás, né, de óleo e gás. Mas o que eu andei estudando é que lá tem também, vamos dizer assim, pequenas bases, eu não sei se são marítimas, eu não sei exatamente o que são, de outros países ali, né, que ficam de olho também. E a gente está perto aí de um conflito internacional, né? A verdade é essa. Se o Irã fala, aqui ninguém mais passa, como é que fica esse negócio? Quem é que manda lá de verdade? Na verdade, o Golfo Pérsico, ele está rodeado de vários países, né? Então, você tem, na sua margem mais a leste, o Irã, que vai ocupar toda aquela região. Depois tem Iraque, uma saidinha de 90 quilômetros só. Depois o Kuwait, que vai pegar a maior parte da saída do Iraque. E se a gente vai continuar, aí vai Arábia Saudita, lá mais ao sul, aí tem uma ilha, que é o Bahrein, depois tem o Catar, depois os Emirados Árabes Unidos. E no ponto onde mais se estreita, quando eu penso o Golfo Pérsico e a saída dele para o Mar da Arábia, ou para o Golfo de Omã, ou para o Índico, ele vai ter de passar por um lugar. E é nesse estreitamento, que alguns pontos chegam a 38 quilômetros de estreitamento, é que nós chamamos de Estreito de Hormuz. Então, o Estreito de Hormuz é uma passagem do Golfo Pérsico para o Golfo de Omã. Na pontinha, se você tem um bom mapa mental aí, naquela pontinha que avança em direção do Irã, aquilo é Emirados Árabes Unidos, e na ponta eu não sei se eu peguei corretamente aqui. Isso aí. Aqui, ótimo. Né? Aqui, ótimo. Ó. Estamos aqui. Olha que interessante. Essa pontinha... Peraí. Eu vou botar na tela aqui, professor. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para nós. Professor, a gente tá falando do estreito aqui, né? Você tá falando da pontinha do Kuwait aqui, né? Isso é o Golfo. E aqui na ponta, lá mais ao sul, onde está escrito aqui, ó, lá no Emirados Árabes Unidos. Foi no Emirados Árabes Unidos? Tá aqui, ó. Aqui. Aí, isso. Tá vendo essa ponta que avança como se fosse uma saliência? Isso. Tá vendo isso aí? Esse espaço entre o Irã, que está de um lado, e Omã, que está do outro, é o Estreito de Hormuz. Esse é o Estreito de Hormuz. E aí, qual que é o problema? Tá vendo essa ilha grande, perto do Irã? Aqui? Não. Lá no Irã. Qual ilha? O Irã. Onde está o Irã aqui? Avança essa ponta. Aqui, o Irã todo aqui em cima, ok. Isso, tá. Agora você tá falando essa ilha aqui, ó. Isso. Tá. E tá vendo essa ilha? Tá vendo a ilha que tá ao lado dela? Isso tudo é Irã. Sim. Tá. Isso tudo é Irã. Tudo é Irã. Cheio de base militar, cheio de escoamento de petróleo. E qual que é o problema? 1/3 do petróleo do mundo, para sair do Golfo, vai ter de passar exprimido aqui, numa área de 38 quilômetros. Você está falando aqui, ó, aqui, nessa parte. Vocês estão vendo meu mouse aí, então, né? Isso tudo é Irã. Mas aqui dá para passar também. Aí, ó, eles passam por aqui, onde você mostrou agora. Tá. Aí é o Estreito de Hormuz. Isso tudo é o Estreito de Hormuz. Mas os navios passam por aqui. E aí, qual que é a questão? A questão é o seguinte, 38 quilômetros, com essas ilhas todas aí, facilmente o Irã posiciona os seus navios no seu mar territorial. Entendi. Ele vai torpedear, ele vai afundar, ele vai avisar que você não passa, né? Ele vai usar a sua aeronáutica, ele vai usar seus mísseis balísticos. Ele vai falar o seguinte, ó, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.
Então, mas os Emirados Árabes, eles têm bases militares americanas, porque os Emirados Árabes, eles estão com o pé em cada canoa, né? Eles estão para onde tá bom para eles, né? Sim, mas tem bases americanas. Emirados, Catar, Bahrein, Arábia Saudita, Kuwait, todos eles têm bases militares americanas. E isso torna a situação mais tensa ainda. Só que, para o Irã, não é interessante atacar as bases militares. Ele quer criar uma forma de pressão que não gere uma escalada maior ainda com os americanos. Eles querem responder os americanos, mas eles têm que ter muita habilidade para poder pensar uma resposta que não gere uma escalada pior ainda para os iranianos. Então, quando a gente fala no Estreito de Hormuz, o parlamento iraniano hoje já aprovou fechar o Estreito de Hormuz. Tá faltando só o Khamenei falar se vai ou não vai fechar o Estreito de Hormuz. Assim, eu já vi gente na internet falando que eles já fecharam. Não, eles fizeram uma reunião para fechar, mas assim, eles não fizeram ainda, né? O que eu tenho acompanhado até o início da nossa conversa é que não fechou ainda. Então, eu não sei o que está acontecendo. Para fechar é manobra militar mesmo, né? É navio de guerra. É navio de guerra iraniano, Força Aérea Iraniana, torpedo iraniano, avisar as embarcações que estão no Golfo Pérsico. Podem atracar aí, que daqui vocês não vão passar. Avisar de quem está querendo entrar. Pode voltar, que daqui vocês não vão passar. Só se for russo, chinês, talvez brasileiro, eu deixo passar. Para onde você vai? Israel não vai. É para o Irã? Não pode vir. Então, até isso vai ser seletivo. Até isso. Então, não fecha para o mundo inteiro. Os seus aliados não vai fechar para os seus aliados. Né? O maior importador de petróleo do Irã, China e Rússia. Eles vão parar de vender? Eles dependem do petróleo. Então, o problema vai ser aliados de Israel, União Europeia e Estados Unidos. Né? Então, é uma situação bem complicadinha, viu, Victor? Bem complicadinha. Parece que eu vi uma notícia agora há pouco que os Estados Unidos entraram em contato com a China, né, com Xi Jinping, para convencer o Irã de não fechar o Estreito de Hormuz. Aí eu te pergunto, a primeira coisa, pro Trump ligar pro Xi Jinping, é porque o Xi Jinping tá do lado do Irã, né? Claro. Isso já diz muita coisa aí, né? Que vergonha, né? Que vergonha. Eu estou disputando com o Xi Jinping a ordem mundial e vou ligar para ele, pede para o cara não fechar ali o estreito, por favor. É vergonhoso, vexatório, não é? Vexatório. Mas isso revela o seguinte, que a guerra moderna, ela não está inserida só no meu número de tanques, no meu número de aviões, que se eu tenho um domo de ferro, se eu não tenho um domo de ferro. Quais são minhas características geopolíticas, geográficas que eu tenho que paralisam o mundo? Isso é uma característica dos países do Oriente Médio. Vai paralisar o mundo. Já imaginou, Victor, um barril de petróleo a $300? Acaba com tudo, né? Hoje está menos de $100. E há, sim, possibilidades de fechar o Estreito de Hormuz se acontecer. Então, o Trump deveria ter pensado um pouquinho antes de cair no conto da seria do Netanyahu, sabe? O Trump, assim, os Estados Unidos hoje é autossuficiente, né, petróleo? Os Estados Unidos ele é autossuficiente, mas ele não quer usar suas reservas. Por quê? Porque é queimar o que ele tem de importante que pode usar no momento de crise. Então, o que ele faz? Ele vai repartir a importação de petróleo, não só de um país. Então, ele compra 20% da América do Sul, 20% do Oriente Médio, 20% do Canadá, para tentar diminuir a sua dependência. Assim que eles trabalham. Só que tem outro problema. Qual que é o problema? Os Estados Unidos estão no mundo inteiro. Os Estados Unidos produzem no mundo inteiro. Então, ele depende do petróleo para poder produzir comida, produzir roupa, produzir iPhone. E aí, não controla o que vai acontecer na Tailândia, no Vietnã, que é um dos países que mais produzem hoje equipamentos para a Apple, por exemplo. Então, isso é uma coisa que é incontrolável. Então, eu vejo o seguinte: os iranianos fecharem o Estreito de Hormuz
Olha, vai ser bem vai ter guerra. Acho que vai ser um negócio meio bizarro. Acho que aí vai entrar China, vai entrar todo mundo, né? E Rússia vai entrar também, porque vai quebrar todo mundo, né? Mas aí os amigos vão poder passar, ué. Os amigos vão passar. Ah, verdade, entendi. Eles podem fechar o estreito, mas não geralzão. Falar assim, ó, claro. China passa, Rússia passa. Os manos vão entrar. BRICS vai entrar. Verdade. Verdade. O problema aqui é quem jogou contra. Quem tá jogando contra? Eu não pensei desse jeito, eu pensei em fechar. Mas não. É fechar para quem eles querem fechar, né? Tanto porque os iranianos precisam da exportação do petróleo. Eles vivem 80% para manter a guerra, né? Até para manter a guerra. Porque o Rubio falou isso, inclusive, numa coletiva de imprensa nos Estados Unidos, falando o seguinte: se o Irã fizer, ele não vai fazer isso porque é um movimento suicida. Ô, meu velho, o cara vai continuar vendendo, os chineses vão continuar entrando, os russos vão continuar entrando. Eles vendem mais para quem? Para russos, chineses, para os BRICS. Não é para você, né? Mas o mundo como um todo depende disso. Depende disso.